hoje algumas curiosidades sobre a literatura brasileira que você talvez não sabia. As histórias de vida de alguns escritores, com esses fatos curiosos que envolvem grandes autores nacionais. E no final nós teremos aquela bela poesia, hoje de autoria de Estrela do Amanhã. Roda a vinheta! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Poesias e Luz. Eu sou o Fábio Rodrigues e vou trazer algumas curiosidades da literatura brasileira e alguns fatos bem curiosos de alguns autores nacionais. Fica comigo que no final restarei uma linda poesia de autoria da poetisa Estrela do Amanhã, que cedeu um de seus poemas para nosso canal, ilustrando o nosso assunto de hoje, que é bem curioso. Então fica aí comigo, não perde nenhum minuto desse vídeo. Eu também quero te convidar a conhecer a nossa loja Magazine Poesias e Luz. Em parceria com Magazine Luiza, você tem uma gama enorme de produtos com preços imbatíveis. E com o Dia das Mães chegando, bem próximo aí, você não pode perder esse momento de presentear sua mãe com preços que caibam no seu bolso. Entre pelo nosso link, que está aqui na descrição, é o primeiro link aqui embaixo. E ainda você estará ajudando o nosso canal e nossos poetas a continuarem a escrever cada vez melhor para vocês, porque afinal esta é o intuito deste canal. Você sabia que Pero Vaz de Caminha queria trocar sua carta por um favor do rei? A grande carta do descobrimento do Brasil não era para ter sido escrita por Pero Vaz de Caminha. Na realidade, o escrivão oficial da frota era Gonçalo Gil Barbosa, que acabou não chegando no Brasil. Com isso, Caminha escreveu detalhadamente a carta, que foi selecionada por Pedro Álvares Cabral e enviada ao então rei de Portugal, Dom Manuel. Ao final do documento, havia um pedido para que o genro do escrivão, Jorge de Osório, fosse libertado do exílio por ter roubado uma igreja e ferido um sacerdote. A priori, Dom Manuel negou, mas após a morte de Caminha, o governante acabou libertando Osório. Ninguém sabe direito se Gregório de Matos realmente existiu. A data de nascimento do poeta, também conhecido como Boca do Inferno, permanece desconhecida. Especialistas a situam entre 1623 e 1636. Data não precisa. Outro fato é que a biografia do autor tem muitas lacunas, o que gera questionamentos sobre a real existência de Gregório de Matos. Como se não bastasse, não se sabe o que realmente foi escrito pelo poeta, se é que existiu. Isso porque publicações ainda não eram permitidas na colônia naquela época. Logo, seus textos eram transmitidos oralmente. Ninguém sabe se o que restou e foi registrado foi de fato do Boca de Inferno ou de outros autores satíricos e infames da época. Lembramos vocês, não esqueça de se inscrever aqui, deixar aquele joinha legal e ativar o sininho. Só assim você será notificado toda vez que tivermos um vídeo novo. Ajude o nosso canal a continuar. Só depende de você. Então, dá aquele joinha, te inscreve aí, deixa um comentáriozinho também. Continuando com as curiosidades, Gonçalves Dias foi a única vítima do naufrágio da embarcação que o trazia de volta ao Brasil. O poeta romântico se via muito doente quando resolveu viajar para a Europa, em uma tentativa de se recuperar. Ao chegar na costa da França, foi dado a notícia de que havia um homem morto a bordo
e que essa pessoa seria Gonçalves Dias. Foi declarado luto oficial no Brasil e os fãs do autor ficaram muito tristes, até que a verdade foi revelada. Ele não estava morto. Após passar cerca de 2 anos em solo europeu, mas não conseguiu se curar, o poeta resolveu retornar. Gonçalves Dias passou a maior parte do tempo isolado na viagem, pois estava muito fraco para perambular pela embarcação. O problema é que, quando o navio já estava próximo à costa do Maranhão, um banco de areia surgiu e o barco colidiu. Desesperada para se salvar, a tripulação fugiu, afobada, e esqueceu Gonçalves Dias, que morreu afogado. A primeira publicação de uma mulher no Brasil foi só no século XIX. Nísia Floresta foi a primeira mulher a ingressar na imprensa brasileira e a ter o nome assinando um livro no Brasil. A autora nasceu no Rio Grande do Norte e já aos 14 anos mostrou a que veio. Fugiu da casa do marido e pediu abrigo para os pais, que tiveram que mudar para Pernambuco. As obras de Floresta falavam sobre o machismo na sociedade, mas não só isso. Ela também escreveu livros sobre índios e negros de forma empática e humanista, mostrando-os não como heróis, mas como vítimas da exploração colonial. Hoje, Nísia Floresta está esquecida, mas teve papel crucial na história, como uma das primeiras feministas do país. Você sabia que Olavo Bilac se envolveu no primeiro acidente de carro no Brasil, no Rio de Janeiro, em 1897? O poeta pernambucano Olavo Bilac deu um rolé no carro de José do Patrocínio em um domingo na Tijuca. O jornalista da época, que havia comprado um automóvel, José do Patrocínio, um automóvel chamado Serpollet, por 2.000 francos, assim que eles começaram a chegar no Brasil. O problema é que Patrocínio convidou o poeta para dirigir o carro, coisa que obviamente não daria certo. Ele não sabia fazer, ele não sabia guiar, já que não havia carros no Brasil na época. No meio do passeio, Bilac fez uma curva em alta velocidade, a 4 km por hora, acredite, e bateu em uma árvore. Os 2 homens saíram ilesos, mas o carro teve perda total. E ainda depois de alguns dias, o carro foi retirado do local por uma junta de bois e vendido ao ferro velho. Algumas dessas informações foram tiradas da História Bizarra da Literatura Brasileira, de Marcel Verrumo. E hoje nós teremos uma poesia de autoria da Estrela da Manhã, que nos cedeu uma linda poesia para ilustrarmos nossas curiosidades de hoje. Vamos lá então? O amor é capaz de ultrapassar as barreiras do tempo. É preciso ter coragem para acreditar na magia e na luz invisível dos portais do sentimento. E fazer essa viagem secreta no infinito do ser. Viajar nas emoções, se permitir amar e sentir. Deixar o amor invadir e dominar, transformar a terra árida em um jardim florido. Somos todos jardineiros desta travessia terrestre. Basta plantar o que se deseja, colher e espalhar o pólen pelo ar. E saber que, além de amar, precisamos cuidar e nos entregar. Estrela do Amanhã. E se você quiser saber mais curiosidades, comente aqui se gostou deste vídeo, e teremos o prazer de fazer uma série de vídeos curiosos sobre a literatura brasileira e mundial.
Deixe o seu comentário aqui para que nós possamos continuar fazendo uma sériezinha aí de curiosidades da literatura e de autores brasileiros. Me despeço de vocês com a seguinte reflexão. A literatura e a escrita é a base da nossa civilização. Saber a história passada é necessário para termos um presente consistente e um futuro promissor. Porque poesias são pequenos carinhos na alma. Voltaremos. Tchau!